Olá pessoal do Exato em Dobro, sejam bem-vindos, eu sou o professor Carlos Sales e hoje nós vamos de lei dos senos aqui nessa aula dando continuidade à nossa trigonometria, né? Estamos ainda no início desse assunto. Eu gosto sempre de começar a aula atual falando de algo que eu ensinei na aula anterior, né? E normalmente essas coisas que eu lembro são importantes para a aula que nós estamos vendo no momento. Aqui eu quero lembrar a vocês que nós falamos na aula anterior de lei dos senos. Hoje a aula é lei dos cossenos. Eu quero falar novamente da lei do seno aqui rapidinho com vocês, só para você estabelecer bem a diferença entre as duas coisas, ok? Na lei dos senos, nós vamos ter aqui dois ângulos conhecidos. Eu vou chamar esse ângulo aqui, por exemplo, ó, o ângulo de 120 de ângulo A. E esse ângulo aqui de ângulo B. É o ângulo de 45 graus. Esse terceiro ângulo aqui seria o ângulo C, né? Mas eles não vão entrar aqui, não. Então, quando que é que você aplica, qual o momento que você aplica a lei dos senos, né? Você aplica a lei dos senos quando você tem dois ângulos, aqui você tem dois ângulos conhecidos, e um lado conhecido, e você quer encontrar um lado que você ainda não sabe o valor. Então, por exemplo, aqui, esse lado que nós queremos encontrar, o x aqui, ó, qual que é o valor de x aqui? Esse lado que você quer encontrar, ele é oposto ao ângulo A. Então, esse lado que você quer encontrar, o lado x, ok? E sobre o seno do ângulo A, que é o ângulo de 120, então o ângulo de 120 graus, vai ser igual o lado que você conhece sobre o seno do ângulo oposto. Então percebe que tem um ângulo oposto aqui que sempre você tem que observar, né? O seno desse ângulo oposto, que é um ângulo de 45 graus. Tá certo? Essa aqui, ó, é a lei do seno, importantíssimo para você. Agora veja a diferença com a lei dos cossenos, tá ok? Então aqui você tem um triângulo qualquer. Veja que nem esse triângulo e nem aqui o que eu vou usar para a lei dos cossenos são triângulos retângulos, né? Então aqui você tem um ângulo que você vai conhecer, esse ângulo aqui é o ângulo θ, né? E você tem esses dois lados que se juntam aqui nesse vértice para formar esse ângulo. Vou chamar esse lado aqui de B e esse lado aqui de C. O lado oposto a esse ângulo é o que eu vou chamar de A. Tá? E esse teorema que a gente chama de lei dos cossenos, ele é muito simples. Ele é uma aplicação onde, diferente aqui que você tem que conhecer dois ângulos, aqui você tem que conhecer dois lados e um ângulo. Então, como que faz essa aplicação? Veja que o lado A você não vai conhecer. Então, o lado A ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo que você conhece, vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Até aqui, essa expressão você conhece muito bem, porque é exatamente igual à expressão lá do Teorema de Pitágoras, né? Menos duas vezes quem? Duas vezes os dois lados que você conhece. Então é duas vezes o B vezes o C vezes o cosseno desse ângulo, que é o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo que você conhece, tá ok? Esse então é a lei dos cossenos, tá? Essa relação aqui, ou esse teorema aqui, é a lei dos cossenos. Muito tranquilo, muito prático. Vamos fazer uma aplicaçãozinha aqui num exemplo. Olha que bacana, você vai entender facinho aqui na aplicação. Ó. Olha só, você não tem um ângulo que você conhece e o lado oposto a esse ângulo é um valor que você não sabe qual é. Então vamos fazer essa aplicação e encontrar esse lado. Olha como é que vai ser. Você tem dois lados que você conhece, né? Então vamos lá. X ao quadrado vai ser igual, ok? 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado, ok? Menos duas vezes o primeiro lado vezes o segundo lado, né? Vezes esses dois lados aqui conhecidos, vezes o cosseno do 60 graus, que é o ângulo que você já sabe que é
né, o valor. Então, quanto que vai dar isso? Né? Vamos fazer aqui o x ao quadrado. Esse x aqui vai ficar assim, ó, 100, 10 ao quadrado 100, 15 ao quadrado 225, menos 2 vezes 10 vezes 15. Esse 2 eu vou preservar ele aqui por enquanto, fazer 10 vezes 15, que dá 150, vezes o cosseno de 60 graus, que a gente já sabe que é meio, né? Porque agora eu posso eliminar esse 2 com esse 2 aqui, ficou bom. Então, x ao quadrado vai ser igual, isso aqui vai dar 325, né? Menos 150, ok? Então, x, agora que estava ao quadrado, agora eu passo a raiz para lá, ok? 325 menos 150 vai dar 175, né? A raiz de 175, basta eu tirar aqui, ó, fatorar esse valor, por 5 aqui vai dar 35, por 5 vai dar 7, por 7 vai dar 1. Ou seja, 5 vezes 5 aqui, 5 ao quadrado, né? Então, eu tenho a raiz aqui de 175 como sendo 5 ao quadrado vezes a raiz de 7. Aí ficou fácil, né, pessoal? A raiz de 5 ao quadrado, que é 25, dá 5. E a raiz de 7 a gente mantém na raiz, o 7. Ficou então x igual a 5 raiz de 7 centímetros, porque foi dado em centímetros lá no triângulo. Esse é o valor e essa é a aplicação. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Não esquece do like. Tudo de bom.